Olá, já estamos de volta e agora vamos mostrar como foi um congresso de jovens que aconteceu em Santa Catarina. O que é necessário para se ter um bom evento? Música de qualidade, encenações, bons palestrantes, isso tudo é muito importante. Mas o que realmente fez a diferença neste congresso realizado em Jaraguá do Sul, região norte de Santa Catarina, foi a preparação que estes jovens tiveram para encarar um grande desafio, sair às ruas e impactar a cidade. Neste terminal de ônibus, por exemplo, os passageiros e motoristas foram surpreendidos com o carinho desses jovens. Então você está aqui no estresse, no dia a dia do trabalho, você chega, é recebido, né, com um abraço, com uma oração, né, isso é muito gratificante, que continue, que as pessoas realmente precisam, né, de uma palavra amiga, de uma orientação, isso é muito importante mesmo, né. Gestos simples que fazem bem a vida de quem recebe e na de quem se envolve. Quando eu abraço alguém e elas... Ai, meu obrigada, eu estava precisando daquilo. Isso que motiva bastante. As ações sociais são realizadas em diversos pontos da cidade de Jaraguá do Sul. Um exemplo disto são esses motociclistas que estão chegando neste parque para distribuir livros missionários. Eles são o AMM, Ministério de Motociclistas Adventistas, um grupo que também participou das ações, fazendo o que é preciso do jeito que mais gostam. Horas antes, Valdelene, que já fazia parte do grupo, manifestou publicamente o seu desejo de pertencer à igreja através do batismo. Eles também levam a palavra de Deus. E foi isso o que me encantou no AMM, e seguir esse caminho que é levar a palavra de Deus. Seja nas ruas, semáforos ou até mesmo na praça de alimentação de um shopping, esses jovens deram muito mais sabor ao Dia das Pessoas, pois deixaram como ingrediente principal o amor. Quando você pensa no Japão, talvez as imagens que vêm em sua mente são as das ruas superpovoadas de Tóquio ou as belas paisagens típicas do país. Não há diversidade apenas no estilo de vida e nas paisagens do Japão, mas também nas pessoas que vivem aqui. Ao longo dos anos, muitos sul-americanos se instalaram em cidades de todo o Japão. Shizuoka é famosa por suas vistas do Monte Fuji. Tem um clima subtropical úmido. Nesta manhã de sábado, a chuva não está caindo, permitindo que essa congregação se reúna à beira de um lago tranquilo, fora da cidade. Este é um grupo único no Japão. Os membros dessa igreja vêm da América do Sul, principalmente do Brasil. Muitos vivem aqui há anos e este é o lar deles. Eles vêm para trabalhar, ter uma qualidade de vida diferente ou às vezes só para ter um novo começo. Já que há uma grande população de brasileiros nesta área, eles formaram sua própria igreja. A atmosfera é simpática e familiar, e todos são bem-vindos. Os brasileiros são muito sorridentes, calorosos, simpáticos e gostam de fazer amigos. E eles também esperam te ver novamente. Cada sábado começa uma lição da escola sabatina. Se você não fala português, ainda há um lugar para você. As classes são divididas em grupos de língua portuguesa, japonesa e inglesa. Este país é uma região de grandes desafios para o Evangelho. O Japão é um país altamente desenvolvido, mas o secularismo e o materialismo impedem que as pessoas recebam a mensagem do Evangelho. Há uma forte presença desses conceitos nas cidades. As pessoas estão ocupadas e sem tempo para a religião. Este estilo de vida agitado influencia os trabalhadores brasileiros. Para os membros da igreja, o tempo de descanso do sábado é altamente valorizado. Marina vem do Brasil. Ela e o marido não eram adventistas quando vieram para o Japão. Seu marido queria encontrar uma nova igreja, até que encontrou uma igreja adventista. Mas Marina era contra a ideia de visitar a igreja. Marina começou a sentir algo mudar, e logo ela queria assistir aos programas. Ela ouviu e aceitou as mensagens, até que Marina e seu marido foram batizados.
membros como Marina dedicam suas vidas para servir a Jesus. O desafio da missão pode ser visto em todo o mundo. Igrejas como esta no Japão têm uma grande responsabilidade em levar pessoas a Jesus. Por favor, ore por esta e pelas outras igrejas internacionais ao redor do mundo. E obrigado por apoiar a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma vida de missão. Ellen White é considerada a profetisa da Igreja Adventista. Mas quais são os critérios para uma pessoa ser considerada profeta? Podem existir profetas ainda nos dias de hoje? Essas e outras perguntas você confere agora na entrevista que o jornalista Wagner Cantori fez com o doutor em teologia e diretor associado do White State, o pastor Alberto Tim. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo aqui, deixando ali entre uma reunião e outra um tempinho separado para conversar com a gente. É uma satisfação, Wagner, estar com você. Esse ano a gente, está fazendo 100 anos da morte de Ellen White. Qual a importância, qual é o legado que Ellen White deixou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Alguns autores críticos, até não adventistas, eles reconhecem que Ellen White foi uma peça fundamental para o adventismo, em vários sentidos. Praticamente não existe uma linha, um segmento da Igreja Adventista que não tenha sido influenciado por ela. Ela ajudou no desenvolvimento da mensagem adventista, não no sentido de substituir a Bíblia, diferente de outros pretensos profetas que procuram substituir a Bíblia. O grande apelo dela e a missão que ela mesma dizia era levar pessoas a Cristo e a palavra, exaltando a Bíblia. Ela também ajudou a desenvolver o sistema educacional adventista, organizacional, de saúde, vários segmentos da igreja, até mesmo o estilo de vida adventista, ela contribuiu de alguma forma. Algumas pessoas críticas, inclusive a Igreja Adventista, dizem que não se trata de uma igreja, mas se trata de uma seita. E uma dessas razões é por considerarmos Ellen White uma profetisa. Por que realmente nós podemos acreditar que ela foi uma profetisa e nós podemos acreditar nos escritos dela? O ponto crucial é você examinar os profetas. Você vai ver ali que 1 João fala sobre esse assunto, 1 João 3, ali você diz que nós temos que testar os profetas. Então, em outras palavras, nós aceitamos Ellen White como uma profetisa verdadeira porque ela cumpre os testes profetas de um profeta verdadeiro, que, em resumo, são plena conformidade com a Bíblia, que é o ponto mais importante, acreditar na natureza divina humana de Cristo. As suas profecias devem se cumprir, as profecias incondicionais e também os frutos positivos de sua vida. E com certeza, até mesmo o texto bíblico diz: se há entre vós profeta, que eu me revelo a ele através de sonhos e visões. Só que sonhos e visões não são o teste final. O teste final, basicamente, é a conformidade com a Bíblia. Em outras palavras, há um legado profético cumulativo ao longo dos profetas da história humana, canônicos e não canônicos, ou seja, que ajudaram a escrever partes da Bíblia e que estão em harmonia. Um profeta, por exemplo, eu aceito Jeremias porque está em conformidade com Moisés. Eu aceito, por exemplo, Mateus porque está em conformidade com eles. A mesma coisa com Ellen White. Então, nós não aceitamos a ideia de que um profeta agora venha desdizer o que os outros falaram. Não. Tem que estar em harmonia com o legado profético ao longo dos séculos. Existe uma confusão também que muitos fazem do lugar de Ellen White na Igreja Adventista. Alguns pensam que Ellen White é uma santa que a Igreja Adventista tem, que Ellen White é como os católicos têm a figura do Papa. Qual é o papel de Ellen White na Igreja Adventista? Bom, deixa-me dizer, antes de responder a sua pergunta, que você tem no nosso meio pessoas que tomam os dois extremos. Tem pessoas que quase que deificam Ellen White, mas ao mesmo tempo você tem aqueles que não aceitam, que a criticam. A posição oficial da igreja sempre foi de que ela é uma voz profética para nos manter leais aos princípios bíblicos. Palavras, em um mundo no qual você tem hoje mais de 45 mil denominações cristãs diferentes,
todas apregoando estar baseadas na Bíblia, eu vejo Ellen White como um filtro profético, não para substituir a Bíblia, mas para eliminar as falsas teorias que a gente impõe na interpretação da Bíblia, para permitir que a Bíblia interprete-se a si mesmo, sem os meus preconceitos humanos, e que sua mensagem clara e cristalina flua a nós. Agora, pastor, a gente está há 100 anos da morte de Ellen White, e ela escreveu tudo isso num período muito diferente, histórico, numa cultura muito diferente. Tem uma pergunta que vai em dois sentidos. Os escritos ainda são válidos hoje, mesmo a gente vivendo numa cultura tão diferente, uma época tão diferente? E a segunda coisa, de repente, Deus vai levantar um outro profeta porque Ellen White precisa ainda ser atualizada? É interessante que todos os escritos proféticos, tanto da Bíblia quanto de Ellen White, possuem dois componentes básicos. Um deles são princípios universais e outros são aplicações desses princípios num determinado contexto. Então, o que faz da Bíblia e de Ellen White algo diferente dos demais escritos? Por exemplo, por que eu tomo a Bíblia mais a sério do que os escritos de Platão, Aristóteles ou um dos outros filósofos? Eles escreveram para aquela época. É óbvio que tem princípios universais, mas mesmo naquelas aplicações locais, elas estão embasadas por um princípio universal. E isso faz com que os escritos proféticos falem para todas as épocas e em todos os lugares. A forma pode se modificar, mas a essência permanece a mesma. Deixa eu só esclarecer. Por exemplo, no final do livro Educação, Ellen White diz que todas as meninas dos nossos internatos deveriam aprender a arrear ou encilhar cavalos e a cavalgar. Essa citação na mente de uma pessoa liberal diria, isso foi só para aquela época, não interessa mais. Afinal de contas, a gente nem usa mais cavalos. Para um fanático seria, Ellen White falou, todo mundo tem que fazer. Vamos comprar nos nossos internatos uma manada de cavalos e todas as meninas vão aprender a cavalgar. No indivíduo equilibrado, ele diria, não. Ali tem um princípio universal, embora nós não usemos mais o cavalo em muitas das regiões do mundo, seria que as meninas deveriam aprender a se locomover devidamente com os meios de transporte disponíveis hoje. Hoje é o carro, então tire a sua carteira, aprenda a dirigir, tire sua carteira e, se necessário, quem sabe, troque até o pneu, né? Uhum. Se um dia os carros desaparecerem e só tivéssemos helicópteros, que aprenda a se locomover dessa forma. Então, esse é um ponto importante. Quanto a um novo profeta, a igreja não fecha a possibilidade e tampouco está aguardando um novo profeta. Todo novo profeta, no meu caso eu já testei vários, a gente aplica os testes bíblicos para ver se o indivíduo qualifica ou não. Como é isso de ter que fazer teste por conta de novos profetas? Surgem pessoas se intitulando novos profetas e aí uma comissão é chamada para que faça uma análise? Se o assunto é um pouco mais complicado, uma comissão, do contrário, a gente mesmo dialoga. Por exemplo, esses tempos apareceu no White Estate, ou na Associação Geral, uma senhora que também pretendia ser profetisa. Então, um colega chamado Tim Poirier e eu fomos conversar com ela. E a gente dialogou com ela, perguntando assim, sabe, você recebe sonhos e visões, que a Bíblia diz que um profeta recebe, sim. E o que Deus lhe revela? Bom, falou algumas coisas, eu disse, mas por que você acha que Deus lhe chamou? Porque a minha missão é falar que a igreja precisa andar unida. Eu disse, mas Cristo já falou sobre isso, Ellen White também enfatiza, então não é uma ideia que nós necessitemos que alguém revele, porque não já é um está conhecido, novo. Não? Exatamente. Mas nós temos que andar unidos. Essa sua mensagem não tem algo mais? Eu até falei para ela, sabe que não é difícil a gente conhecer a diferença entre o profeta verdadeiro e o falso. Para o profeta verdadeiro, a mensagem está acima do fenômeno. Para o profeta falso, o fenômeno está acima da mensagem. Sim, mas o que você tem a apresentar para nós? Não, eu recebi sonhos e visões.
Sim, mas e o que você tem a dizer? Não, recebi sonhos e visões. Você vê o status do profeta está acima da mensagem. Aí eu perguntei para ela, e qual é a sua mensagem? Temos que estar unidos. Aí eu falei até, veja, um dos assuntos mais discutidos hoje é a questão da ordenação da mulher. Deus lhe revelou alguma coisa sobre esse assunto para que a gente possa caminhar unidos? Sim. E o que é? Bom, o Senhor não me permitiu revelar ou transmitir. Bom, mas se Ele revelou e você não pode nem comunicar, então de benefício para a igreja não é nada. Então você percebe a coisa? Então não é todo indivíduo que alega ser profeta que qualifica. Vários, pelo contrário, se desqualificam. Exatamente. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Com prazer. Uma satisfação. Muito obrigada, Wagner, pela sua participação aqui no Revista. E no site ellenwhite.org você tem acesso a todos os escritos digitalizados de Ellen White em diversas línguas. Revista Novo Tempo agora vai para o intervalo e a gente volta em 2 minutinhos.